Coutinho no Corinthians, o Timão vai atrás de centroavante para suprir o Yuri. Bahia tomando taca na pré, né? Rogério Ceni sempre pipoca com o Bahia. Bora lá, Renan. Início do jogo do Bahia, de fato ruim contra o Rynx, agora que o Bahia parece estar se encontrando. Sobre Coutinho. O Coutinho não tinha nenhuma intenção em sair do Vasco, né? Pela manhã até contei que o LA Galaxy, time da Major League Soccer, já apresentou proposta ao Coutinho. Mas não dá para dizer que ele pediu a rescisão de contrato no Vasco porque tem planos de jogar na Major League Soccer, ou de jogar na Arábia Saudita, ou de jogar no Grêmio ou no Corinthians. E aí uma pessoa lá do Vasco até estava me explicando, Coutinho acabou de estrear uma casa maravilhosa de cinema que ele construiu em Alphaville, no Rio de Janeiro. O Coutinho tem um shopping, deixa eu só ver se é shopping, só para passar informação bem precisa, né? Ele tem um shopping, deixa eu só confirmar, em Búzios. Ele criou recentemente um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande, tá? É que essa treta com o Diniz o incomodou demais, eu já vou explicar e trazer detalhes dessa história, mas o Coutinho acabou por optar em sair. Sobre Coutinho no Corinthians, cara, todo mundo no mercado deve ter sido pego de surpresa. Então, qualquer especulação sobre o Coutinho no futebol brasileiro, ela me parece extremamente precoce. E eu não vejo muito desespero do Corinthians em buscar um meio atacante. Vale a lembrança de que o Coutinho ganhava R$1,5 milhão por mês no Vasco, tá bom? O Nicola Marcos Leonardo foi oferecido ao Corinthians. Clevson Souza. Clevson ontem, durante a live. Cara, vocês na live, vocês criam um monte de tendência, é louco isso. Parece que não, mas vocês têm papel de destaque no noticiário. Aí vocês começaram a perguntar, Nicola, e essa história de que o Marcos Leonardo tá seguindo o Corinthians, Nicola, e o Marcos Leonardo vai ser reforço, enfim. Não consegui falar durante a live com ninguém do staff do jogador. Mas, depois da live, aí sim, enfim, veio a resposta. Essa questão de seguir ou não seguir não quer dizer praticamente nada, tá? É bom que se diga. O Marcos Leonardo não sairá da Arábia Saudita por agora. Ele quase foi parar no Atlético de Madrid num negócio que poderia render ao Al Hilal 40 milhões de euros. Ele ia por empréstimo com essa possibilidade de compra em definitivo. E sairia da Arábia Saudita, onde ele ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês, para ganhar um salário parecido, mas para jogar no terceiro time mais importante do futebol espanhol. Foi algo que o agradou, tá? Beleza. O negócio caiu por conta da dificuldade naquele momento da contratação do Benzema. O Benzema depois acabou sendo contratado, o que criou uma saia justa para o Al Hilal. Hoje o Hilal tem 3 centroavantes, o Benzema, o Marcos Leonardo e o Darwin Núñez. Haveria necessidade para inscrever o Benzema de abrir mão na lista de inscritos do Campeonato Saudita de um dos 2 centroavantes que restaram, do Darwin Núñez, que foi contratado a peso de ouro do Liverpool, ou então do Marcos Leonardo. No fim das contas, optou-se por abrir mão na lista de inscritos do Darwin Núñez, só para vocês entenderem se o Marcos Leonardo está com moral ou não. Então ele fica pelo menos até metade do ano, quando vai tentar ser negociado com o clube da Europa. O Marcos Leonardo pretende se mudar para o futebol europeu em julho, tá bom? Quem é o zagueiro do Flamengo que o Corinthians fechou? Zagueiro do Flamengo contratado pelo Corinthians? Vou atrás dessa história, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Vou até buscar para ver se alguém já postou algo sobre o tema. Zagueiro, Flamengo, Corinthians. Que eu tenho algumas novidades sobre o Corinthians. O Corinthians conseguiu hoje... aqui, exclusivo notícia do Flazoeiro. O Flamengo acertou a saída do zagueiro Iago Melo do Sub-20 para o Corinthians. Iago foi, por um período, capitão da geração 2007 do Flamengo. Ele tinha vínculo até fevereiro de 2027. Antes do Corinthians, o defensor esteve perto de reforçar o Ferencváros da Hungria. Tá? Então, o Flazoeiro traz a informação de que o Corinthians contratou Iago Melo do Sub-20. Quero trazer uma outra notícia. Está fechada a ida de Kaká para o Vitória, tá? O Kaká, vocês sabem, jogador que pertence ao Corinthians, estava completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, foi pretendido pelo Vitória, com o Vitória. Empréstimo até dezembro,
o Vitória não vai pagar nada pelo empréstimo e assume 100% dos salários. Uma economia do Corinthians daqui até dezembro de 4 milhões e meio de reais por esse período, tá? Também ficou combinado entre Vitória e Corinthians que se o Kaká disputar 60% das partidas do Vitória na temporada, ele é obrigado a comprá-lo. O Vitória, tá? Tô tentando só entender quanto fica essa opção de compra do Kaká, novo reforço do Vitória. Ele é aguardado nessa quinta-feira em Salvador para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ainda já deixa eu lançar uma outra informação super legal, importante e exclusiva, tá? Saídas do Félix Torres, do Kaká e do Héctor Hernandes. 3 jogadores com um filme bem queimado entre torcedores do Corinthians. Esse trio vai garantir uma economia ao Corinthians de R$1.100.000 por mês, tá? Economia importante, bastante dinheiro por um trio que estava completamente fora dos planos da diretoria, da comissão técnica e também do torcedor. Então já começamos aí com informações exclusivas ao vivo. Nicola, o Corinthians acaba de contratar o David Acosta, atacante colombiano. Vamos ver o que já foi publicado sobre o tema. Não achei nada não, hein? Não achei nada não, tá? Enfim. Like 04, ótimo programa, Nicola. Fala as novas do Timão Transferban e patrocinadores. Felipe Alvarez. Felipe estava explicando sobre a saída do Kaká, né? E sobre a economia. Sobre Transferban. Na semana passada, o Stabile teve em Rosário. Ele se encontrou com o presidente do Tajeres e conversa de 3 horas para debater sobre o pagamento de uma dívida que vai se transformar em Transferban mais cedo ou mais tarde. O Corinthians já foi condenado na FIFA, agora falta só a condenação da Corte Arbitral do Esporte, que é questão de tempo. A dívida hoje é de 37 milhões de reais, só para vocês entenderem como esses juros são malucos. A dívida inicial era de 23 milhões, ela passou para 37 milhões. E a proposta do Stabile foi de pagamento à vista de 28 milhões de reais. O presidente do Tajeres agradeceu, mas disse que não, que ele quer os 37 milhões de reais, ainda que seja de maneira parcelada. Ele apresentou 3 opções de possibilidade de negociações, tá bom? Marcelo Alves está perguntando sobre o Zacarias. O Zacarias, Zacarias, né? Zacarias Labiati. Ele já assistiu a 2 jogos do Corinthians no estádio, tem treinado com o restante do elenco, só não foi anunciado ainda porque está aguardando as burocracias da legislação trabalhista, né? Por ser estrangeiro, tem toda uma dificuldade a mais. Mais uma informação exclusiva. Descobriu o clube europeu e o valor da proposta feita ao Corinthians por André, volante de 19 anos de idade. Nos últimos dias, muita gente tem afirmado que a Inter de Milão tem interesse em contratar o atleta, mas a única proposta oficial que o Corinthians recebeu pelo André veio do Benfica. O time português se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais para contratar o atleta que fez o gol da vitória contra o São Bernardo no último fim de semana. Importante registrar que o Corinthians já descartou essa proposta e não colocou preço no jogador, entendendo que o André tem enorme potencial para render, em pouco tempo, cifras bem superiores. Nem Inter de Milão, nem Milan são hoje os principais interessados. Quem quer muito contar com o André é o Benfica, a pedido de José Mourinho. O treinador do Benfica entende que o atual elenco foi montado pelo Bruno Lage e aos pouquinhos ele pretende começar a colocar jogadores da sua confiança. O André é um desses atletas. Só para completar, vale o registro de que o empresário de José Mourinho, Jorge Mendes, é extremamente próximo do Diogo Silva, representante do André no futebol brasileiro. A última sobre o Timão. Corinthians que faz uma maratona de jogos fora de casa, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. Quarta-feira da semana seguinte, Cruzeiro, Mineirão, no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o André? Até que valor ele pode chegar? Já uso o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká. O zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada.
Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os 4 milhões de reais. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por 24 milhões de reais. Mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor, confesso, do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. E qual procede a informação de que o Bidon pode pintar no Chelsea por 50 paus? Vou mandar mensagem para uma pessoa que certamente vai ter essa resposta, tá? Não posso identificar, tem pessoas que dá para identificar, tem outras que não. Mas se houver qualquer possibilidade, ó, vou mandar para essa aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tem alguma verdade nessa história? Nossa, no estádio do Sampaio Corrêa, Copa do Brasil, Sampaio Corrêa e Desportiva Ferroviária, tem até cachorro passeando na arquibancada. Vamos lá. Nicola, boa noite. Tem alguma notícia de um camisa 9 para o Corinthians, Rafael Santos? Essa especulação surgiu nas últimas horas e tem muito a ver com a lesão do Yuri Alberto, mas não tem nenhum movimento para contratação de centroavante, tá? Mesmo com a saída do Héctor Hernandes, a permanência do Pedro Raul e a manutenção do Yuri Alberto fazem com que o Corinthians hoje não gaste esforços na contratação de centroavante. Vai se buscar a chegada de mais um atacante de lado de campo para jogar ao lado do Caio César, que está machucado nesse momento, tá bom? Marcos Leonardo acabou de seguir o Corinthians, olha aí, Nicola, Sandro Santa Cruz. Sandrão, pode até ser que esteja seguindo, mas a chance dele ser contratado vou te dizer que é praticamente zero, tanto que o Darwin Núñez, atacante uruguaio contratado por um caminhão de dinheiro do Liverpool, acabou sendo excluído da lista de inscritos no Saudita para que o Marcos Leonardo continuasse. Nicola, você acha que o Corinthians volta com força total ao Júnior Santos do Atlético Mineiro? Não, Robert Moreira. O negócio estava praticamente fechado e não aconteceu porque o Dorival não quis. O Dorival não está muito animado em contratá-lo não, tá? Essa é a grande verdade. O Dorival meio que brecou e o negócio morreu. O Júnior Santos... Deixa eu até mandar mensagem pro empresário dele. Vai que a gente consegue alguma novidade, quer ver? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importantes e exclusivo do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Corinthians, então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. Então já peço a sua opinião aí para você comentar sobre tudo que foi falado e se inscreva, tá bom? No comentário fixado vai ter um link aí no comentário fixado da camisa mais linda e mais vendida do Timão, e também você pode apontar a câmera do seu smartphone
para o QR Code que apareceu aí durante o vídeo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.